Olá, tudo bem? Hoje vamos abordar um assunto muito útil e que vai ajudá-lo a aperfeiçoar ainda mais a sua forma de escrever seus textos. Vamos falar sobre o uso dos pronomes pessoais e a colocação dos chamados pronomes átonos. Vamos começar a nossa aula relembrando o conceito de pronome. Os pronomes constituem uma categoria de palavras tão importante quanto a dos substantivos. Eles podem servir como uma espécie de coringa, sendo usados para substituir um substantivo. Pode ainda se referir a um substantivo ou acompanhá-lo qualificando-o de alguma maneira. Variáveis em gênero e número, os pronomes concordam com o substantivo ao qual substituem, referem-se ou qualificam. Os pronomes podem ser classificados como pessoais, eu, tu, eles, possessivos, meu, teu, seu, demonstrativos, este, esse, aquele, interrogativos, quem, qual, indefinidos, alguém, algum, ninguém, e os relativos, que, quem, qual, cujo, assim por diante. Mas hoje destacaremos apenas o uso dos pronomes pessoais e a correta colocação dos pronomes átonos. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam uma das três pessoas do discurso: a que fala, a com quem se fala e a de quem se fala. Após refrescarmos a memória com o conceito dos pronomes pessoais, podemos passar então ao tema da aula de hoje propriamente dito, que é o uso dos pronomes pessoais retos e oblíquos. Você lembra quais são os pronomes pessoais retos e os oblíquos? As formas eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, que funcionam como sujeito, dizem-se retas. A cada um desses pronomes pessoais retos corresponde um pronome pessoal oblíquo, que funciona como complemento e pode apresentar-se em forma átona ou forma tônica. Ao contrário das formas átonas, as tônicas vêm sempre presas à preposição. Para compreendermos melhor, vamos ver a divisão dos pronomes pessoais. No caso reto, os pronomes são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes pessoais retos exercem a função de sujeito ou predicativo do sujeito. Já no caso dos oblíquos, eles se dividem em átonos e tônicos. Os pronomes átonos são me, te, se, o, a, ilhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Os pronomes tônicos são mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles e elas. Os pronomes pessoais oblíquos exercem as funções de complemento, ou seja, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Por causa disso, a frase eu encontrei ele é inaceitável. Isso porque não podemos usar um pronome pessoal reto, ele, na função de objeto. Em eu encontrei ele, eu é o sujeito. Encontrei é um verbo transitivo direto e ele é o objeto direto. Nesse caso, devemos usar um pronome pessoal oblíquo. Para substituir os objetos diretos, usamos os pronomes o, a, os, as. E para substituir os objetos indiretos, usamos lhe e lhes. Então, a frase correta fica eu o encontrei, ou então eu encontrei-o. Vamos ver mais um exemplo inaceitável que é muito comum na fala do dia a dia. Quando você precisa fazer alguma coisa, como você diz? Isso é para mim fazer ou isso é para eu fazer? Sempre que o pronome pessoal anteceder um verbo no infinitivo e exercer a função de sujeito, devemos usar o pronome do caso reto. Então, o correto é dizer: isso é para eu fazer. Vimos que no caso do exemplo, eu é pronome pessoal reto, mim é pronome pessoal oblíquo tônico. O pronome pessoal reto, eu, exerce a função de sujeito. Já o pronome pessoal oblíquo tônico, mim,
nunca exerce a função de sujeito e, obrigatoriamente, deve ser usado com preposição. A mim, de mim, entre mim, para mim, por mim e assim por diante. Veja o exemplo. Eu li o livro. Eu é o sujeito. Ela trouxe o casaco para mim. Aqui mim não é sujeito. Agora acompanhe este outro exemplo. Ela trouxe a revista para eu ler. Nesse caso são duas orações. Ela trouxe a revista, é a oração principal. Para eu ler é a oração reduzida de infinitivo, para que eu lesse. Devemos usar o pronome pessoal reto, eu, porque exerce a função de sujeito do verbo que está no infinitivo, ler. Logo, a diferença entre para mim e para eu está na presença ou não de um verbo, sempre no infinitivo após o pronome. Este chocolate é para mim, este caderno é para eu escrever. Assim, sempre que houver um verbo no infinitivo, devemos usar os pronomes pessoais retos. Isso ocorrerá com qualquer preposição. Ele fez isso por mim, ele fez isso por eu estar cansado. Para encerrarmos este assunto, observe a sutileza das próximas frases. Para eu viver nesta cidade, foi preciso que os amigos ajudassem. Para mim, viver nesta cidade é um prazer. Na primeira frase, o pronome pessoal reto, eu, é o sujeito do infinitivo viver. Na segunda frase, a vírgula indica que o para mim está deslocado. Devemos usar o pronome oblíquo, mim, pois não é o sujeito do verbo viver. Passemos a outro exemplo. Você sabe dizer qual é a forma correta? Não há nada entre eu e você ou não há nada entre mim e você? O correto é, não há nada entre mim e você. Como já foi explicado, eu é pronome pessoal reto e só pode ser usado na função de sujeito. Para isso é necessário um verbo no infinitivo. Não há nada entre eu sair e você ficar em casa. Não havendo verbo, devemos usar sempre entre mim e você. Portanto, entre eu e você é inaceitável. Se você não gostou da forma correta, entre mim e você, pode usar entre você e mim. Mas, se mesmo assim achou estranho, só resta uma solução. A partir de hoje, não haverá mais nada entre nós. Vamos agora ver mais uma regra importante relacionada ao uso dos pronomes eu e tu, mim e ti. Os pronomes eu e tu, quando regidos de preposição, devem ser substituídos pelos oblíquos correspondentes, mim e ti. Os outros pronomes retos, ele, eles, ela, elas, nós, vós, podem ser precedidos de preposição. Observe, ele ficou entre ti e mim. Essa frase está correta. Não use, ele ficou entre tu e eu. Vamos ouvir um trecho de Poemas para a Amiga, de Afonso Romano de Santana. Tu sempre foste una e sempre foste minha, ainda quando a cor e a forma tua se fundiam com outra forma e cor que tu não tinhas. Por isso é que te falo de umas coisas que não lembras, nem nunca lembrarias, de tais coisas entre mim e ti, ainda quando tu não me sabias e dividida em outras te mostravas. Vimos no poema o emprego correto dos pronomes tu, mim e ti. Vamos conhecer uma história interessante sobre os pronomes tônicos que se iniciam com a preposição com. É importante observar o que ocorre quando a preposição com antecede os pronomes tônicos. Não se diz com mim, mas comigo, por exemplo. Essa forma tem origem no latim, quando, grosso modo, a preposição com era colocada após o pronome mim com, nós com, etc. Com a sua anteposição, passou-se a com mim com ou com nós com, formas que evoluíram para comigo e conosco. Isso ocorreu em todas as pessoas gramaticais, daí os termos comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Então, como vimos, se a preposição é com
dizemos comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, e não com mim, com ti, com si, com nós, com vós. Mas com nós e com vós estará correto quando esses pronomes tônicos vêm seguidos de mesmos, próprios, todos, outros, ambos e algum numeral. Ou então oração adjetiva, começada pelo pronome que, a fim de evidenciar o antecedente. Por exemplo, com vós todos ou com todos vós. Vamos ver exemplos do uso de conosco, com nós e com a gente. Qual é a forma correta desta frase? Os diretores se reuniram ontem conosco? Os diretores se reuniram ontem com nós? Ou os diretores se reuniram ontem com a gente? A frase correta é a primeira opção. Os diretores se reuniram ontem conosco. Devemos sempre usar a forma conosco. Isso porque com a gente é característico de linguagem tipicamente coloquial. Não devemos usar com a gente em textos formais. Com nós deve ser usado, conforme já foi explicado, antes de mesmos, próprios, ambos, todos, numerais e do pronome relativo que. Ela deixou a decisão conosco. Ela deixou a decisão com a gente, seria uma forma mais coloquial, e ele deixou a decisão com nós mesmos. Vejamos agora exemplos do uso de contigo ou consigo ou com você. Contigo deve ser usado no tratamento de segunda pessoa, tu. Ele te disse isso porque deseja viajar contigo. Já a forma consigo é reflexiva na terceira pessoa e significa com ele mesmo. O homem trazia uma pasta consigo. Consigo no Brasil não deve ser usado no lugar de com você. E em vez de quero falar agora consigo, devemos usar quero falar agora com você. Vamos ver agora o uso do se e você. Você é a forma de terceira pessoa, mas se refere ao interlocutor, portanto, segunda pessoa do discurso. Ele feriu você. Vamos ver um trecho do poema de Vinícius de Moraes, Eu Sei e Você Sabe. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Não há você sem mim e eu não existo sem você. O pronome si é a forma reflexiva de terceira pessoa. Ele feriu a si mesmo. Vejamos o uso correto do pronome si em uma conhecida canção do grupo Legião Urbana. Nada pra ninguém, me fiz de 1000 pedaços pra você juntar. E queria sempre achar explicação pro que eu sentia como um anjo caído. Fiz questão de esquecer que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão... Passemos agora à análise de exemplos envolvendo os pronomes o e lhe. Qual dos dois exemplos está correto? Eu devo ajudá-lo ou eu devo ajudar-lhe? Na verdade, o certo é eu devo ajudá-lo. Os pronomes pessoais oblíquos o, a, os, as, lo, lá, los, las devem ser usados para substituir objetos diretos. Quem decide se o objeto é direto ou indireto é o verbo. Em caso de dúvida, vá ao dicionário. Lá está a regência do verbo, ou seja, se pede preposição ou não. Temos de lembrar que quem ajuda, ajuda alguém. Ajudar é um verbo transitivo direto. Por isso, o mais recomendável é dizer que eu devo ajudá-lo. Veja qual é a forma correta deste outro exemplo. Eu devo obedecê-lo ou obedecer-lhe? Aqui, o certo é eu devo obedecer-lhe. Isso porque o pronome lhe, como complemento verbal, substitui os objetos indiretos. Eu não lhe obedeço. Eu devo dizer-lhe a verdade. Quem obedece, obedece a alguém. Obedecer é transitivo indireto, por isso, devo obedecer-lhe. Preste atenção a esta dica. As formas eu te amo, eu te vi e eu te quero bem são corretas,
desde que o tratamento seja feito em segunda pessoa, ou seja, que se use o tu. Se o tratamento for em terceira pessoa, ou seja, quando usamos o pronome você, devemos dizer eu o amo, eu a vi, eu lhe quero bem. Nessa última forma, o verbo querer bem tem o sentido de estimar e é transitivo indireto. Por isso, devemos usar o pronome lhe, que é o objeto indireto. Eu lhe amo, embora muito usado, é inaceitável, porque o verbo amar é transitivo direto. Se você acha que eu amo ou eu a amo são formas esquisitas, diga simplesmente eu amo você. Agora vamos analisar a colocação dos pronomes átonos. Os pronomes átonos são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Na frase, esses pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em 3 posições diferentes, sempre em torno do verbo. Primeiro temos a próclise, quando o pronome está antes do verbo, como em não lhe entrego da documentação amanhã. Segundo, a mesóclise, quando o pronome está no meio do verbo, por exemplo, entregar-lhe-ei os documentos amanhã. E por fim, a ênclise, quando o pronome aparece depois do verbo, entrego-lhe os documentos amanhã. Os pronomes átonos são fracos na pronúncia. Por serem átonos, unem-se ao verbo. Não há hífen na próclise, porque a união é maior na ênclise. Em razão disso, na sintaxe de Portugal, a preferência é a ênclise. Já no Brasil, a nossa preferência é a próclise. Vamos a mais um exemplo. Eu o encontrei na praia, ou encontrei-o na praia, e também é possível encontrá-lo-ei na praia. Nesse caso, só com o verbo no futuro. Nesse caso, tanto faz. As duas formas são aceitáveis. É preferível a próclise sempre que o sujeito aparece antes do verbo. O proprietário me ofereceu um cargo em sua empresa. Ou ainda, o proprietário ofereceu-me um cargo em sua empresa. Vamos ver mais um exemplo. Para você, qual é a forma correta? A secretária não lhe deve entregar os documentos ou a secretária não deve entregar-lhe os documentos? As duas formas são aceitáveis. A próclise não lhe deve entregar está correta devido à presença da palavra negativa, o advérbio não. A ênclise do verbo infinitivo, não deve entregar-lhe, é sempre correta. Muita gente começaria uma oração desta forma. Nos reunimos ontem com o diretor. Mas, segundo a tradição, o correto seria reunimos-nos ontem com a direção. Isso porque, segundo a sintaxe lusitana, não devemos usar o pronome átono no início da frase, embora seja muito comum no Brasil. Se você considera a forma reunimos-nos pedante ou artificial, sugiro que ponha o sujeito antes do verbo e use a próclise. Nós nos reunimos ontem com o diretor. Em textos formais, devemos evitar frases típicas na linguagem coloquial brasileira, como me considero candidato ou se sente deprimida. Podemos usar considero-me candidato ou eu me considero candidato, parece melhor. E sente-se deprimido ou então ela se sente deprimida. É muito importante que você tenha em mente certas regras sobre o uso das colocações dos pronomes átonos. Vamos a elas. Primeira, em textos formais, evite começar frases por pronome átono. Segundo, prefira sempre que possível a próclise. Terceiro, após o infinitivo, a ênclise está sempre correta. Quarta, a mesóclise é possível quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, do indicativo. Quinta, a ênclise do verbo no futuro ou no particípio está sempre errada. E, por fim, sexta regrinha, em locuções verbais, prefira a próclise do verbo principal. Ainda sobre o assunto da colocação pronominal, vamos conferir, lembrar, matar saudades do famoso poema de Oswald de Andrade, Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. De acordo com o texto que acabamos de ouvir, podemos afirmar que a língua portuguesa aceita variações usadas
pelos falantes conforme a situação de comunicação. Oswald de Andrade opta pela linguagem popular, em vez da culta, defendendo o jeito coloquial do brasileiro falar. O texto, na verdade, defende a ideia de que é possível se fazer entender no dia a dia usando a linguagem coloquial. O professor Pasquale Cipri Neto também aborda este assunto num artigo muito interessante chamado Se Lembra da Fogueira, cujo trecho vamos acompanhar agora. Parece absurdo manchar de vermelho a redação de uma criança por um erro de colocação pronominal. Quando muito, é razoável discutir esse assunto lá na frente, explicando a questão pelo aspecto da diferença que há entre a sonoridade lusitana e a brasileira, e então mostrar o que de fato ocorre na escrita e na fala, no Brasil e em Portugal, analisar as diferenças entre a fala e a escrita, entre a linguagem formal e a espontânea, etc. É por essas e por outras que o novo acordo ortográfico foi assinado entre os países falantes de língua portuguesa. A ideia é tentar unificar algumas questões de ortografia para aproximar o idioma em todas as nações em que o uso do português é oficial. O que podemos entender é que a colocação pronominal é um assunto muito importante. Conhecer suas regras e saber aplicá-las corretamente vai auxiliá-lo a escrever melhor. Mas sabemos também que você não precisa sair por aí falando de uma forma rebuscada, abusando das mesóclises e das ênclises. É importante saber que existe diferença entre a norma culta e a linguagem coloquial, que nós falamos no dia a dia. Conhecer e saber tirar bom proveito dessas diferenças será muito proveitoso para você. Acredite, não é uma questão de certo ou errado, mas sim de adequação. Saber qual é a linguagem mais adequada para usar no momento certo. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Tire seus proveitos, aplique, melhore a sua forma de comunicação. Até a próxima!